Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Trígono Cast, agora comentando sobre a resenha de julho, escrita pelo Werner e seu time todo aí de analistas. É uma resenha muito histórica, muito interessante, porque tanto eu como o Werner vivemos esse momento do mercado financeiro. Então vamos falar bastante aí do Plano Real, que ele foi feito, né, soltado em 1994. E o interessante aqui é que o Werner, né, como estava no mercado, dada a grande experiência dele, conta aqui pra gente, né, que a gente vai contar aqui para vocês nesse Trígono Cast, da onde veio o Plano Real, porque na verdade o Brasil veio de muito antes disso, né, e a gente está começando a contar a história, recontando a história para vocês nesse aniversário, com toda a experiência que a gente traz aqui para vocês. Então, 94, para quem estava aqui, quem era vivo, né, foi o ano que o Brasil finalmente ganhou o seu tetracampeonato mundial, depois de 24 anos de 70, né? 70. O cara tava no jejum 70 e não assisti, né? Não tinha idade para assistir nada. Mas 94 eu lembro muito bem, né, velho? Aquele pênalti do Baggio contra o Tafarel, que ele jogou na Lua. E eu lembro até do Galvão Bueno e do Pelé comemorando o tetra do Brasil. Então esse foi o ano também, um ano muito triste, que a gente perdeu, dia 1º de maio, o Ayrton Senna. Então todo mundo que tinha idade para lembrar da vida naquele momento, lembrou desses dois momentos marcantes aí de 94. O Fred, interessante, né, que o Rose Bowl, que era o estádio, 70 mil habitantes, Pasadena, uma pequena cidade lá na Califórnia, eu tive lá 11 anos depois, em 95, já debaixo da guarda-chuva do Legg Mason, da Western, e tive a oportunidade de conhecer o Bill Miller, né, que é o gestor até então, 15 anos que ele tinha batido o S&P 500, a chance de ser 1 em 2 milhões, estatisticamente era impossível. Conheci também que foi o mestre de cerimônias lá, o Alexi Lalas, que foi campeão dos Estados Unidos nessa Copa, né, e na época ele era presidente do Los Angeles Galaxy, trouxe o Beckham, né, na época lá, e também nesse mesmo evento, não no estádio, mas lá na sede da Western, conheci o Charles Munger, até consegui o livro autografado lá, o Almanac. Então para mim foi um momento especial de voltar e até entrar no campo, entrar no vestiário. Mas, Fred, então vamos voltar no tempo, né? Voltar no tempo, né? Porque assim... Por que teve o Plano Real, né? O que levou o Plano Real? Deixa eu só comentar Eu queria só ilustrar um pouco. Eu comecei no mercado financeiro, foi quando eu te conheci, em janeiro de 89, lá no Chase, né? Você começou antes que eu. Mas eu lembro que, como trainee de crédito na época, a gente spreadava os balanços, lembra? Tinha que pegar o balanço no jornal, da empresa, o DRE, ativo, passivo, patrimônio líquido, e jogar isso numa planilha. E a gente tinha naquela época duas colunas, uma chamada legislação societária, que era o valor nominal do ativo, e um que chamava correção integral, que eu nem sei como é que calculavam aquilo, mas era para dar alguma sensação de moeda real. Porque como a inflação galopante naqueles anos, né, naqueles momentos, como é que você ia fazer uma análise de crédito? 100 dinheiros valia o quê? Né? Como é que você comparava tri a tri? Então, eu queria só começar com isso, porque você foi analista naquela época, né? E continua sendo até hoje, né? A gente tinha que fazer análise num ambiente muito mais hostil do que agora, né, Werner? Fred, eu comecei em 82, né? 7 anos antes de você, como trainee também. Inflação já 100%. E aí, né, interessante, porque como analisava economia inflacionária, não tinha ainda correção integral, depois que você pegou, mas na época não tinha. Eu tinha que provar, eu estava em Goiânia depois do treinamento, tinha que provar meus créditos, nas propostas de crédito no Rio de Janeiro, quer dizer, escrever um memorando, e a gente tinha que aprender a viver com essa inflação. Inclusive o Brasil formou excelentes, digamos, executivos financeiros, CFOs, por conta que eles tiveram que aprender a conviver com a inflação, como se defender, né, da inflação. Então, interessante também que nesses 3 anos, né, de 83 a 85, quando eu comecei a investir em bolsa, né, pela primeira vez, aprendi a analisar balanço, a bolsa batia esses índices de inflação. Por quê? Porque o ativo real perdia valor, né, as coisas não acompanhavam a inflação, inclusive a inflação não era real, a inflação era maior. Era hiperinflação, né? Mas as ações das empresas repassavam os preços, era considerado ativo real. Então a bolsa vendia mais do que a inflação. Então, assim, foram 3 anos, que eu vou dizer, eu não sabia o que era perder dinheiro. Porque as bolsas subiu mais do que a inflação. Sim. Né? Então não tinha referência. E eu lembro que tinha uma coisa interessante na época também. Você vendia um papel, a liquidação era em D3, né? D5. Era D5 na época. D5. Então imagina você com uma inflação aí, em 85, dando 242% ao ano.
de inflação, o cara vende uma ação, a Petrobras na bolsa, para receber 5 dias depois, ele já perdeu um pedaço aí razoável do dinheiro dele, né? Então era uma bagunça, né, Werner? Você tem conta de ativo e passivo, que é uma foto do final do ano, você tem o DRE, que não é uma foto, ele é acumulado, então é uma bagunça, né, Werner? Bom, e nesse ano de 85, nós tivemos a eleição, né, através do colégio eleitoral, que era basicamente o Congresso, e Tancredo Neves, né, que eram aqueles que defendiam lá as diretas já, com Ulisses Guimarães e outros políticos, e acabou vencendo o Paulo Maluf, né, inclusive na votação de larga margem. Isso foi aqui em janeiro, mas antes que ele assumisse, ele adoeceu, né, de viticulite. Você falou Paulo Maluf? Paulo Maluf. Ganhou a eleição? Não, perdeu do Tancredo Neves. Perdeu, que eu entendi que não, perdeu. Foi Paulo Maluf e Tancredo Neves disputando, e o Tancredo foi o primeiro venceu. Presidente depois de 20 anos de regime militar, mas foi eleito pelo Congresso, não foi eleição direta. Sim. E também tinha governadores, prefeitos, era tudo indireto. Mas Tancredo venceu, mas não assumiu. Ele adoeceu. E aí, na data digamos, que fosse empossado, acabou assumindo o vice, que era Sarney, também foi todo um jogo político. Só que, na realidade, quem devia assumir era Ulisses Guimarães, porque não houve efetivamente assunção, a posse, então ele era o presidente do Congresso, então ele era o primeiro, digamos assim, na lista de sucessão. Na lista. Só que para não haver uma questão de conflito ali entre legislativo, executivo, os militares não queriam Sarney, na verdade não queriam, e aí o Ulisses abriu mão, né, tirou ele, o presidente, falou: não, só quero ser eleito se for eleito pelo voto. Sim. E não indiretamente. E acabou assumindo o Sarney, e aí começamos a nossa plano cruzado. O Tancredo morreu logo na sequência, né, 21 de abril. Também dizem que ele já estava morto, mas esperou dia 21 de abril, né, o dia da Tiradentes também, para ter toda aquela data, mas... Aí subiu o Sarney, né, com essa inflação galopante, né, que você coloca muito bem na resenha. E veio já com um plano cruzado, né, que foi um evento, assim, realmente, eu lembro bem, foi uma grande alegria, porque todo mundo, puxa vida, a inflação finalmente vai ser extirpada, e os autores... Eu acho engraçado, na época, você lembra que tinha moeda com vários zeros, né? Aí eles simplesmente faziam um plano novo, tiravam 3 zeros. E punham os carimbos. Punham um carimbo na moeda, né? No papel tinha, na cédula tinha um carimbo, né? É muito engraçado. E os autores, né, foram João Sayad, economista, Ademar Baixa, André Lara, residente Persa Lida, justamente foram fazer depois o plano real. Veja só, isso aqui foi um embrião. Sim. Então, o grande erro foi o congelamento de preços, né? E ao contrário do plano real, tinha uma tablita, porque todos os preços embutiam a inflação. A inflação vai ser tanto, então quando eu te vendia a prazo e já ia botar inflação, a tablita era desinflacionava. Inclusive quem tinha ações, termo na bolsa, opções, você imagina, era desinflacionada. Não. O termo que era 100 virou 70, a opção que era X e a bolsa disparou. Então assim, eu estava comprando na época, né? Foi uma grande alegria. Esse plano cruzado foi o primeiro dos vários planos que deram errado antes do plano real, né? Então, o congelamento foi um grande erro, inclusive nesse ano também, em 86, houve, as pessoas ainda talvez não lembrem, foi a Chernobyl, né? Eu já estava em Salvador na época, então aquele problema de Chernobyl que afetou o mundo, mas o plano realmente começou com muitas falhas, e aí houve o que chama-se o primeiro grande estelionato eleitoral, né? Houve as eleições em novembro, né? A base do governo, que apoiou o governo, teve uma grande vitória, governadores, né, deputados. Imediatamente após as eleições, eles vieram com vários reajustes de preços de gasolina, eletricidade, salário mínimo, quer dizer, funcionalismo, houve uma grande necessidade de reajustar preços e aí começou a desmoronar todo. Mas entre a eleição do Sarney e a eleição do Collor em 89, houve vários planos aí que eu acho que é legal você comentar na sua resenha, você falar do plano cruzado novo, plano verão. Comenta um pouco essa história, a turma não conhece tanto quanto você isso aí. Então, o primeiro, assim, no meio do caminho assumiu, o primeiro-ministro era Francisco Dornelles, né, que era sobrinho do Tancredo Neves, acabou veio o Funaro, né, Wilson Funaro, que era dono da Troll. Ele era cunhado, ele era casado com uma Fontana. O Funaro, Fiesp era respeitado, mas o plano realmente não tinha como funcionar. Teve o plano Funaro. Saiu, justamente, né? Mas aí veio o plano Bresser, né? O grande economista Luiz Carlos Bresser Pereira também, os mesmos erros, congelamento de preço, né? Aí não funcionou também, né? Aí vinha plano, aí veio o Anjo da Nóbrega, né?
Tá aí até hoje, né, como economista. Quer dizer, ele fez muita bobagem lá, acabou criando de novo congelamento, o plano arroz com feijão, quer dizer, e a coisa só foi piorando, né, e até que veio, o Maílson ficou até o final, o Brasil já uma crise já de balança de pagamentos, né, dentro disso aqui, houve crise externa. Teve moratória na década de 80. Argentina, Brasil, México, Venezuela, com problemas grandes, né, em relação à dívida externa. O Sarney teve um default, deixou de pagar juros, né, que foi um grande erro, e até que veio as eleições de 90, onde basicamente o Ulisses até se candidatou, né, mas praticamente não teve votos, houveram vários candidatos, mas no final ficou o Lula, né, e o Collor. Collor veio de uma família também de... Ele era como é que ele falava? Perseguidor de Marajá. Caçador de Marajá. Família tradicional, o pai dele foi senador, inclusive matou um senador num congresso, numa disputa, né? Mas ele veio lá da uma família também tradicional, né, de Alagoas, sem partido, era PRN, Partido da Revolução, né, da Revolução República Nacional, uma coisa assim. Não tinha nenhum apoio político, mas ele, com o discurso dele, um jovem, né, realmente cativante, a gente passou por isso, né, e acabou vencendo o Lula, até num debate, né, o que talvez fizesse a diferença é que o Collor trouxe que o Lula tinha uma filha que era desconhecida, né, e ali meio que pegou os Lula de surpresa, né, e aí basicamente talvez foi o fator decisivo, a história da filha que o Lula não declarou, não tinha informado, uma filha fora do casamento. Maluf participou dessa eleição? Quem? Maluf? O Maluf, não, acho que não. Não, né? Não participou. O Brizola participou. Mas o mais interessante dessa primeira eleição direta do Brasil, depois de 25 anos praticamente, entrou o Collor de Mello, e eu lembro quais foram as primeiras coisas que a ministra Zélia dele fez, né? A gente estava no Chase na época, e eu lembro que tinha a Fórmula 1. Eu já estava no City. Você estava no Chase, eu já estava no City. Mas você lembra como é que foi aquilo lá? Plano Zélia? Plano Zélia. Foi no Collor 1? Plano Collor, né? Plano, na verdade, de estabilização, que era o Candira, a Ibrahim Eres, já era uma outra turma, não era do plano cruzado. O Luiz Otávio da Mota Veiga, depois foi presidente da CVM. Então era uma outra linha de economistas, né, que fizeram um plano, chama-se Bolo de Novo, se reuniram, mas os mesmos erros. Na realidade, congelamento de preços, mas o grande erro foi congelar, digamos, a poupança, né? Confiscar, né? Que eles confiscaram por 18 meses. Confiscaram, mas ia ser devolvido depois, com correção, né? Inclusive correção monetária, inclusive a poupança, talvez não precisasse. Então isso criou-se toda uma revolta das pessoas, puxa vida, confiscou meu dinheiro, depois muita pressão política. O que aconteceu? Aí começou a fazer água, teve que começar a fazer concessões, desbloquear de uma forma que não deveria, né, ter sido feita. E aí, novamente, né, digamos, a base monetária começou a se expandir rapidamente, muitas concessões, preço congelado, e a gente sabe que congelamento de preços não se resolve. Então, o plano começou a fazer água, fizeram o plano Collor 2, na verdade, também não funcionou, né, e a inflação, ela voltou a subir. Realmente, não houve nenhuma... Você lembra quais foram as moedas? Você lembra a sequência? Porque, sim, era cruzeiro, aí virou cruzado. Depois veio o Cruzado Novo. Aí virou Cruzeiro, né? Cruzeiro de novo? Cruzeiro de novo. Depois Cruzeiro Real. Cruzeiro Real e depois Real. Depois o Real. Nossa, essa foi a impressionante, tanta moeda assim, uma atrás da outra. E, bom, plano novamente de ajuste fiscal, falta de apoio parlamentar, né? E aí veio, eu na época, né, a questão da impeachment, né? E eu acreditava que não era devido, porque basicamente impeachment... Foi por causa de uma Elba, né? Que supostamente. Primo de Elba lá de. Mas a gente sabe muito bem como que. Mas era o PC Farias, né? Que era o tesoureiro, que tinha feito alguns desvios, mas mataram a reforma na casa da Dina, né? Da mãe dele, quer dizer, né, no fim, o Collor contrariou muitos empresários, abriu a economia, isso foi muito positivo. Então, contrariou políticos, os marajás. Então, ele tem seu mérito, especialmente para abrir a economia. Não podia importar nada. Começou a vir Lada. Tinha a lei da informática, lembra? A lei da informática foi feita no Sarney, né? Mas o Collor foi abrindo isso deixou muito irritado a Fiesp, os empresários, tendo que competir com produto estrangeiro de melhor qualidade, né, em relação ao que a gente tinha aqui. Então, basicamente, quebrou algumas grandes indústrias, né, que tinham todo um monopólio, né, sem poder importar. Então,
Isso criou perdeu toda sua base, não só parlamentar, porque não tinha parlamentar, como também a população, por causa da poupança, e também por causa dos empresários que viam essa competição contra o produto importado. Então perderam os seus monopólios, seus oligopólios. Bom, isso foram muitos planos, né? Até que finalmente, né, houve uma eleição, o Itamar Franco acabou assumindo no lugar do Collor como vice-presidente. Era vice. E a inflação continuou subindo, né? E ele colocou o Fernando Henrique, que era o embaixador, não me engano, dos Estados Unidos, né? Era um diplomata, como ministro da Fazenda, e começaram a trabalhar no Collor com os mesmos economistas, né, do Plano Cruzado, mas de uma outra perspectiva, e acabou o Fernando Henrique, o Itamar não quis se candidatar, a grande briga com Fernando Henrique se candidatou. Que ele ficou, não, mas ele podia se candidatar, o Itamar Franco, ele abriu mão da candidatura, né, e o Fernando Henrique, né, que foi, digamos, grande beneficiado do Plano Real, que não foi conduzido por ele, foi conduzido pelo Recupero, né, que era o ministro da Fazenda. O Recupero que perdeu o mandato porque falou uma besteira, uma câmera fechada. Não foi? Ele falou assim, o que é bom a gente conta, o que é ruim a gente esconde, basicamente eram esses termos. Sim. E estava aberto, né, isso na Globo News, naquele jornal da noite lá. Fizeram de propósito, né? Bom, aí acabou, Fernando Henrique se elegeu, né? Houve troca de ministro, né? Com o novo governo, e basicamente o que eles fizeram, lembra a tableta que eu falei? Eles fizeram o contrário. Eles criaram uma URV. O URV era uma tableta ao contrário. Então, todos os preços de alguns contratos eram ajustados diariamente com a inflação do dólar também. Então, todo dia o dólar... Estão desacelerando isso. Então, mas era uma forma de você manter o padrão monetário, os salários a cada 4 meses corrigiam também, usando o URV. Unidade referencial de valor, para quem não conhece. Até que no dia 30 de junho de 94, essa URV estava em 2.744, uma coisa assim, dividiu pelo mesmo múltiplo e o dólar ficou 1 para 1. Né, e a moeda também dividiu e aí criou-se a nossa moeda real, né, foi essa divisão. Eu lembro que é interessante alguns pontos aqui para lembrar. A inflação que vinha aí na média 40% ao mês no Brasil no primeiro semestre do ano, com o Plano Real caiu para 2,5%, abaixo de 2% no segundo semestre. Então foi muito eficiente em matar a inflação. Né? Eu lembro também que naquela época a gente tinha junto um clube de ações Pulsar, lembra? 92 e 95. E eu lembro quanto que isso tudo impactou. E por que isso marcou muito a minha vida? Porque foi justamente na época que eu resolvi fazer um MBA. A gente resolveu fechar o clube, devolver um dinheiro para os acionistas e eu consegui comprar os meus dólares a 0,82 na época, né? Então, assim, saí... Já com o Gustavo Franco, né? No Banco Central, ele sobrevalorizou o real, sim, que foi um grande problema, que a nossa balança comercial começou a erodir, reservas começaram a erodir, e o Brasil teve quase de novo uma moratória por perda das suas reservas cambiais. Um grande erro também foi um ajuste para conter a inflação, Fred. Em vez de eles fazerem toda a questão de gastos públicos, etc, foi uma forma artificial com juros e dólar. Né? Dólar valorizado, né? O real valorizado em relação ao dólar, e os juros muito altos, tentando trazer capital para o Brasil, né, para compensar a perda das reservas. Isso... Naquela época você não tinha o regime de flutuante do câmbio no Brasil, era outro regime. E a inflação, né, ela acabou caindo para 9,5 em 96, 5 em 97, 1,7 em 98, quando teve novamente uma eleição. O que o Fernando Henrique fez? Ele conseguiu apoio parlamentar à troca de várias concessões, para mudar o mandato, que era de 5 anos para 4 anos, um mandato único de 5 para 2 de 4. Seria tão bom para o Brasil manter um mandato único, né? E isso é o grande problema que nós temos até hoje, na reeleição. Né? E aí, dado as concessões parlamentares, né? Cargos em governo, cargos estatais, que ele teve que fazer concessões. O ano do governo no primeiro mandato é um ano de campanha política. E a inflação voltou a subir, né? Em 99%. Mas eu lembro aqui uns números que, para quem está ouvindo a gente, que eu estou lendo aqui que você escreveu, no primeiro mês, né, uma forte... Você vê aqui a inflação de 94 no Brasil foi 916%. Os preços se multiplicaram por 10 praticamente. Em junho daquele ano, né, de 94, quando os últimos 12 meses de IPCA acumulava 4.922%.
Percebeu a inflação. É como se você tivesse um preço aumentando 50 vezes. 44 vezes, né? Praticamente de um ano para o outro. Então, a gente hoje, o Banco Central subiu o juro e depois agora manteve juro, mas assim, hoje a gente tem uma inflação, tem comparação com a hiperinflação que tinha naquela época. O dinheiro na conta, a gente fala overnight. Ligava para os bancos, quem paga mais era assim, 2,5%, 2% ao dia. Rendia ao dia. Dormia na conta. E aí você falou do coeficiente integral dos balanços, porque não havia como você analisar um balanço, né, que no começo do ano a conta que era 100, no final do ano virava 4 mil, né? O que é isso? 100 com 4 mil. Como é que você compara? Não tinha noção. Mas o coeficiente integral corrigiu, até que depois ela foi descontinuada assim que terminou a inflação. Bom, mas aí, Fred, as coisas começaram novamente. Teve várias crises no meio do caminho, crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia. Teve também a crise final dos anos 90, da energia. Né? Teve a máxima valorização cambial do Brasil em 99. Porque reprisaram o câmbio artificialmente, e tiveram que fazer um reajuste, né, do câmbio. Aí entrou Pedro Malan também, o Armínio Fraga, né, a nova dupla, né, do Banco Central e no Ministério da Fazenda. A inflação continuou subindo, teve um problema hídrico em 2001, o governo não investiu em energia elétrica, de novo, falta de investimento. Foi aí que o Fernando Henrique perdeu ele. E aí perdeu a eleição, com a inflação já em 12%. Né, o dólar saiu de 2 para 4 reais por conta do medo do Lula. Né, só que depois o CBON, para quem não lembra, o CBON eram títulos da dívida brasileira negociados lá fora, chegou a bater 50% do valor de face, um pouco antes do Lula assumir o primeiro mandato. E logo em seguida ele soltou a famosa carta ao povo brasileiro, né? Porque todo mundo achou que isso aqui ia virar uma Venezuela, e ele acalmou todo mundo, fez um grande primeiro mandato, aproveitou muito bem o boom das commodities, né, Werner? Você pode contar bastante sobre isso? Então, sim, a economia ela já foi deteriorando por conta dos juros muito elevados, né? Basicamente criando déficit nominal, a dívida pública aumentando, já dentro do governo, no segundo mandato do Fernando Henrique, né? E também a PIB fraco. Então tudo isso aí levou à questão da eleição, né, procurando uma alternativa, né, entre o Lula, que já tinha sido candidato 3 vezes, ele perdeu 2 vezes para o Fernando Henrique, e perdeu para o próprio Collor, mas finalmente ele se reelegeu. E nunca mais perdeu. E nunca mais perdeu. Então, basicamente, o que o Lula fez em seguida foi basicamente manter os mesmos preceitos do Plano Real, né, o Palocci, que era um ex-prefeito de Ribeirão Preto, ele tinha um discurso muito favorável à economia, né? Então teve um bom governo lá. Mas o que a gente quer encerrar aqui com basicamente o Plano Real é que foi mostrado na mídia, né, várias matérias, vários jornais, o lado romântico, né, porque é falado por quem fez. Então eles só contaram as coisas positivas, né? As coisas negativas eles não contaram. E no final... Conta você então. Isso aí, não, por exemplo, o déficit público aumentando, os juros muito altos que acabaram consumindo, destruíram a indústria, o câmbio totalmente errado, acabou com a indústria, a balança comercial foi destruída, as reservas foram destruídas também, tivemos que tomar muito dinheiro de fora. Dinheiro assim, não é para investimento, é para pagar juros. Esse dinheiro foi embora, ele vem aqui, ganha... Né, mas o Lula também, no governo dele, nos primeiros 2 governos, acumulou muita reserva, né? Superamos aí 100 bilhões de dólares, 300... Porque o real, depois de novo, ele se usou que a balança comercial acabou melhorando, investimento, ele trouxe muito investimento no Brasil, commodities, né? Confiança, o ciclo positivo de commodities, então a economia foi se recuperando. Mas, Fred, eu queria finalizar, né, o que aconteceu nesses 30 anos para cá, mas, puxa vida, qual foi o resultado disso aqui? Quais foram as empresas, né, que mais... Então nós pegamos as empresas que negociam hoje na Bolsa, né, que negociavam lá em junho. Sim. Pegamos aquelas empresas que bateram com a liquidez acima de 1 milhão, não adianta pegar empresa muito pequenininha, né, então empresas que negociam mais de 1 milhão por dia, empresas que bateram a própria Bovespa nos últimos 5 anos, realmente empresas que performaram bem 5 em 30 anos, e aqui o resultado foi que falando novamente, a Ferbasa foi a que mais teve o retorno aos acionistas, 63 mil por cento, Itaú 48 mil por cento, né? Unipar, Commodities, Itaúsa, Petrobras, VEG, olha aí a VEG. A Vale, então, Gerdau, Semig, basicamente Home, Marco Polo, são Irani, algumas empresas aqui relevantes aqui nas nossas carteiras, né, Werner? Então, basicamente foram empresas de commodities, e não foi o câmbio, porque o dólar ele valorizou 450%, inflação IGPM 1.600%, então empresas de commodities,
pelo setor financeiro, especialmente o Itaú, né, na verdade já estava com o Unibanco depois, algumas empresas industriais como a WEG, Marco Polo, né, tivemos aí a Home também, e também concessões públicas como a Telefônica, né, que é a Vivo, Copel, realmente empresas CEMIG também, e empresas também Você vê assim que as pessoas falam assim, a gente vai, quando está nervoso, eu vou aplicar em dólar. O dólar foi a pior aplicação. 450%, né? Enquanto o índice Bovespa subiu 3.300%, o CDI subiu 8.000% nesses últimos 30 anos, né, com inflação de 1.600%, então, o dólar deu um quarto da inflação. Veja isso aqui, inflação IPCA 1.091%, o CDI 8.000%. Isso é usura, isso acabou com a economia. O juros real aí de diferencial de 7.000% em 30 anos. Não é a economia que sustenta. A dívida explodiu, né, o PIB não cresceu. Você vê, o IPCA médio foi de 8, o CDI médio foi de 16. 8% de juro real médio nos últimos 30 anos no Brasil. Que indústria que suporta? Quem vai investir na economia, contratar gente? Continuamos aqui hoje. Continuamos, mesmo político. Porque a dívida está aí, tá tudo igual, nada mudou. A gente continua com juro real. Agora, uma coisa que você sempre fala aqui, dos estudos que você até trouxe um estudo que eu acho que veio do Norges Bank, mostrando a importância dos dividendos no longo prazo. Olha aqui, né, você comenta um pouco aqui, quanto que os dividendos foram responsáveis aí pela valorização? Então, esse estudo que o MCI fez para o Norges Bank a pedido, no mundo, não estou falando Brasil, globalmente, em 20 anos, 65%, 2/3 do retorno no investimento em bolsa, vem em dividendos e não no ganho de capital. Não é que a ação subiu, é o retorno que os dividendos proporcionam. A gente defende isso aqui, o Jeremy Siegel também, ele mostra nos Estados Unidos. Então, e aqui a gente mostra que no Brasil, em 30 anos, 80% do retorno em bolsa de valores veio de dividendos e não de ganho de capital. A gente tem até no nosso canal do YouTube, eu lembro que a gente gravou uma série sobre dividendos, né? Exatamente. Então, tem uma live inteira sobre dividendos, para quem quiser entender melhor essa dinâmica, né? Então, aqui confirma, né, e a gente comenta na resenha que a empresa que se valorizou não por conta de dividendos, mas por outros fatores, foi a WEG, que a WEG investiu muito bem, sem dívida, cresceu, então o dividendos contribuiu só com metade do retorno da WEG, a principal exceção. Mas, de uma forma geral, o investimento em bolsa de valores, né, em renda variável, no longo prazo vem de dividendos e por isso é um dos fatores que nós utilizamos aqui, especialmente nos fundos de previdência, né? Mas é impressionante assim, a gente olha o valor de mercado, né? Você vê uma WEG hoje, né, com 176 bilhões de reais, ela passou o Banco do Brasil. Ela agora passou, essa semana passada, ela passou a Ambev. Né, é a quarta empresa mais valorizada, até superando a WEG, e a empresa WEG, que valia 163 milhões, é uma small cap, em 94, vale hoje mais de 32 bilhões de dólares, né? Então isso aqui é 20 mil vezes. A gente tem uma nossa próxima WEG na carteira, né? Que é a Schultz. Se a gente pegasse aqui 20 anos, Fred, a Schultz foi a empresa que mais se valorizou em 20 anos. Não está aqui, não entrou aqui no ranking porque ela começou em 95, não estava na bolsa listada, mas se a gente pegasse 20 anos, a Schultz foi o número 1. Olha só. Foi Schultz, Rissulense e WEG, as três primeiras. A gente, quando conversa desse mundo hiperinflacionário que a gente viveu, a gente fica muito aliviado e feliz que o Brasil hoje é um outro Brasil, em governança, no equilíbrio da sua economia, mas a gente continua, infelizmente, você até escreveu uma resenha de que o dragão da inflação não foi completamente cuidado. Assim, ele feriu o dragão, mas não feriu de morte. Ele está vivo. Então, enquanto a gente não tiver um juro real, né, mais razoável, não é uma economia... Deveria ser 3%. Pois é, uma economia que está com a Selic na faixa dos 10%, uma inflação na faixa dos 3, 3,5%, 4, 6, 7%. Exatamente o plano real. A mesma coisa que a gente está vendo aqui. Que a gente viu nos últimos 30 anos. Esse é o grande problema no Brasil, simples de falar, difícil de resolver. Quanto as curvas longas não caírem, isso tem a ver com responsabilidade fiscal. Aliás, era um dos pilares que o Fernando Henrique... Que não fez. Era esse, né? E que era a banda flutuante, responsabilidade fiscal, tinha o terceiro também. Infelizmente não fez manipulação do câmbio, né, juros real altíssimos e realmente... Então, e concessões, né, Fred? Concessões políticas. Não fez a reforma da Previdência. Sim. O Candir disse que errou. Quem fez foi o Temer. O Candir disse que errou no voto, né? Vai saber se errou no voto. Isso demorou. Não, foi o Collor. O Bolsonaro agora em 2019, reforma da Previdência. Né? Então, quantos anos depois? A gente, como bom brasileiro, né? A gente torce para que
a gente tenha cada vez um ambiente político, um ambiente econômico favorável para que as empresas possam crescer. As nossas empresas crescem muito, vêm crescendo muito, a gente mostra isso, né? Desde que a gente montou a Trígono, a gente vê esse crescimento das empresas, mas elas têm que navegar, né? Pelo menos a exposição que cabe ao Brasil, navegar nesse cenário de juro real, nesse nível, que prejudica muito. Fred, mas a boa notícia de tudo isso aqui é que hoje nós temos uma inflação de 4%. Né? Os juros é alto, os juros podem cair. O Brasil está com uma balança comercial fortíssima, 350 bilhões de saldo de reservas. O Brasil tem tudo para dar certo, né? Basta os políticos se unirem. Basta, se você tiver um pouco de responsabilidade fiscal, e ela vem através, não de você contar com um aumento de receita, mas de você realmente dar uma enxugada. Primeiro que as receitas do governo, as despesas do governo, elas estão muito amarradas pela Constituição, tem muito pouca parte discricionária, que é muito ruim. Tentar mudar, flexibilizar um pouco melhor, usar melhor o dinheiro público, diminuir um pouco o Estado, isso gera uma eficiência. O governo nada mais é do que uma empresa. Não é uma empresa que gasta demais, se dívida demais. Que está no cheque especial e no cartão de crédito, no crédito aplicativo do cartão de crédito. Então, assim, enquanto não paga. E você colocou, inclusive, você tem... a gente até está aqui preparando um segundo livro da Trígono, de tanta qualidade que tem as resenhas, e a gente fala muito, você fala muito dessa rolagem da dívida externa. Então, você faz uma pergunta, uma provocação. Você prefere ser sócio do governo, com que tem que pagar 800 bilhões de reais por ano de juros, né? Ou seja, cada brasileiro hoje deve 30, 35 mil reais, cada brasileiro deve isso, né? Na verdade, se a gente for dividir o que o Brasil deve pelo número de habitantes, um juro de 800 bi, até quando esse negócio vai rolar? Até quando o negócio aguenta? Então é um risco grande. Um sócio de boas empresas que pagam bons dividendos, né? Então, assim, a escolha está aí, né? Excelentes empresas que estavam aí nos últimos 30 anos, continuou. Basta olhar a qualidade das empresas que passaram 30 anos com todas as definições. E eu acredito que nos próximos 30 anos, os mais jovens, né? Daqui 30 anos, acho que não estão mais aqui. Mas se quiser, vai estar aqui. Mas, assim, aproveitar temos de boas empresas, né? O país acho que é viável, ao invés de simplesmente viver de usuras e juros, né? E não produzir nada. Porque as empresas produzem, geram emprego, exportam, especialmente criam empregos, né? Porque a gente precisa de emprego para o país. Então, basicamente, está aqui a relação das empresas. Nós acreditamos que essas empresas continuam vencedoras. Basta fazer uma boa carteira, que a gente com certeza vai render mais do que o... Melhor comprar um bom fundo. O contrato um bom gestor, aí um bom fundo. Trígono está aqui à disposição de vocês. Então, basicamente é isso, Fred. Então, quem não viveu esses planos todos, nós vivemos e nossa experiência... Lê uma resenha, até aqui o QR Code, para quem lê a resenha completa. Tá muito legal mesmo. A gente tem até um quadro aqui com as moedas, né? Dessa época, são várias moedas, a gente montou uns quadros. Então, muita história para contar, a resenha muito recheada. Werner, muito obrigado por mais um TrígonoCast. E parabéns aí por mais uma resenha tão bem escrita, tão elucidadora. Não precisamos mais de um plano econômico, né? Reforma tributária, mais ou menos, né? Mas que realmente que o Brasil cresça das próprias pernas, sem precisar de intervenção externa, plano ortodoxo, né? Que a economia realmente desenvolva. E o Brasil tem aquele... que o Brasil, né, um dia vai ter o seu potencial. É um gigante que ainda não está adormecido. O Brasil sempre está sendo, há muito tempo, uma promessa, né? Um gigante adormecido, né? Mas uma coisa que eu não entendo, eu não sei o que acontece, talvez falta de vontade política. Você falou de todos esses planos e você falava o mesmo erro, congelamento. Sensação que o pessoal não aprende. Faz um erro e não aprende. E o próprio Bresser, economista, né, muito sério, quer dizer, uma pessoa, ele usou o mesmo erro passado, né? Porque o governo continua agora, hoje, cometendo esses mesmos erros, dessa gastança desenfreada, e a gente sabe onde dá isso. Então, assim, já vimos o filme antes, por que a gente não pode corrigir essa rota tão importante, né? Então, é isso. Então é isso. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.